Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. Gente, hoje é dia 19 de abril de 2022. Esmaga no like, compartilha esse vídeo, participa junto com a gente. Está cada vez mais claro que 2022 é um ano realmente de decisão. Nossa decisão diante de um fascista, nossa decisão diante de um homem que apoia a tortura e dá risadas. Inclusive o seu próprio vice-presidente, risada do seu Mourão, que ecoou nas redes sociais. Depois das revelações dos áudios do Superior Tribunal Militar, em que o julgamento mostrava, inclusive, tortura de mulheres grávidas que abortaram por causa da violência, o Bolsonaro e os seus filhos continuam ainda batendo na mesma tecla. São pessoas realmente que não tem nada a ver de cristão. É o diabo dançando dentro das igrejas. Eu tenho alertado aqui no Critica Brasil sobre isso. Mas olha as notícias de hoje e acompanha junto comigo, pessoal. Primeira notícia é esta. Bolsonarista arrependido Julian Lemos diz que anda com seguranças após ameaças do clã presidencial. Esse é um deputado federal ex-bolsonarista, diz que já foi ameaçado e sabe que a família Bolsonaro é perigosa. Ele diz assim: se vier atrás de mim, vai sair todo furado. Ele conhece o clã Bolsonaro, era próximo a eles, é um bolsonarista arrependido, diz que já foi ameaçado, diz que a família Bolsonaro usa, inclusive, a ABIN para perseguir outras pessoas. Aí ele diz isso aqui, eu vou colocar na tela para todo mundo ler junto comigo aqui. Olha o que ele fala, pessoal. Diz o seguinte, ele diz assim: Lemos citou a família presidencial de Jair Bolsonaro com um dos motivos para cuidar de sua segurança e de sua família. Também diz o ex-aliado do presidente da República reforçou que não vacila com a segurança e avisou que se alguém for atrás dele vai sair todo furado, em alusão à família Bolsonaro. Ele disse: já tive ameaça de gente frouxa, não vacilo com segurança, ando com 4 seguranças, sei de onde vim, sei da família presidencial, como é covarde. Eles têm a força da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e da Polícia Federal. Cuido da minha proteção e da minha família de forma muito cuidadosa. Sou homem de segurança, atirador profissional, não dou vacilo, não. Se vier fazer mal a mim, sai todo furado. Olha, gente, essa é a amizade que esse pessoal tiveram, não é? A família Bolsonaro toda encrencada com a milícia, toda encrencada com o que há de pior na política brasileira. E eles pagam de bons moços, de bons modos e de que são anticorrupção. Dá vergonha o que a gente vê. Agora, a maior vergonha também é hoje saiu uma entrevista com um ex-militar e também que era ex-espião do Exército, confirma a tortura e execuções no Exército. Você vai ver isso, que é uma entrevista que ele deu para o UOL, e tem um trecho aqui da conversa dele que eu quero mostrar para vocês. Mas antes, dizer para vocês que desde que os áudios saíram, a família Bolsonaro só tem exaltado, inclusive exaltou aquele general que era chefe do CNI, que era o órgão que espionava as pessoas, prendia e mandava torturar. O uso de martelo para obter confissões que nem existiam. Eles usavam a violência, eles usavam choques elétricos, inclusive mulheres que abortaram por conta da violência, choque na genitália, coisas assim horríveis, estupro, choques elétricos, fome, sangue pelo nariz. E a estratégia do Bolsonaro e dos seus filhos é o deboche. É debochar de tudo isso. São pessoas que apoiam a tortura desde que não seja no neto deles e no filho deles. Gente covarde da mais alta periculosidade. Gente que tem crente, pastor evangélico, levando essa gente para dentro da igreja. O diabo sambando na cara do crente. O diabo dançando dentro da igreja e o crente gritando
né, em comemoração a ele. É um absurdo o que está acontecendo. Mas veja a declaração antes do testemunho desse ex-militar. Veja o ministro do Superior Tribunal Militar que falou sobre os áudios. Olha só o descaramento dele. Vamos ver. Tivemos aí alguns comentários contra o nosso tribunal, ou contra, né, a justiça militar de uma maneira geral. O Coronel Campos, que é o nosso ASCOM, me passou tudo que aconteceu. Somos absolutamente transparentes nos nossos julgamentos. Então, aquilo aí, a gente já sabe os motivos do porquê que isso tem acontecendo agora, né, nesses últimos dias aí, seguidamente por várias direções, querendo atingir Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e, sem dúvida, nós que somos quem cuida da disciplina, hierarquia, que são nossos pilares, nossas Forças Armadas. Não temos resposta nenhuma para dar. Simplesmente ignoramos uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo, né? Então, aconteceu aí durante a Páscoa. Garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. Não? Garanto que não estragou a Páscoa de nenhum de nós. Apenas a gente fica incomodado que vira e mexe, vem, não tem nada para buscar. Hoje vão buscar em passado, rebuscar o passado, agora vão rebuscar o passado, só varrem um lado, não varrem o outro. E é sempre assim, nós já estamos acostumados com isso, né? Então, deixa para lá. Olha, algumas observações sobre o comentário do ministro do Superior Tribunal Militar. Deveria ficar calado. Calado está errado, falando está pecando. Aliás, usar a Páscoa, que é uma festividade religiosa cristã, para dizer que não estragou a minha Páscoa, isso demonstra realmente sangue frio, crueldade, ódio e não arrependimento, general. Porque se fosse uma pessoa arrependida e ainda diz assim, não, mas só falam de um lado, quer dizer que o outro lado pode vir à tona, o outro lado pode ser julgado, o seu lado não, é acobertando tudo usando a Páscoa, que significa passagem, que significa a morte de Cristo e ressurreição. Não estragou a minha, não estragou porque o senhor não acredita na Páscoa. Não estragou porque o senhor não acredita em Jesus. Porque o senhor acha que tortura é bom quando é nos olhos dos outros, quando é na genitália dos outros. Duvido que o senhor estaria falando isso se a tortura tivesse sido na sua neta, na sua filha, na sua esposa. Porque falar assim, por alto, ainda rindo, para mim não estragou nada. Isso é frieza, isso demonstra crueldade e realmente que você não tem empatia nenhuma. E ainda falar de Bíblia, de Páscoa, você não sabe da história de Jesus. Jesus foi torturado, foi morto pelo Estado e pela igreja daquela época, que o torturaram, o prenderam, não é? Sangrou até a morte. E o Senhor vem falar que não estragou a sua Páscoa, porque a sua Páscoa já é estragada. É uma mentalidade estragada. O senhor deveria ficar com vergonha de estar falando um absurdo desse. Mas é esse típico bolsonarista dentro do militarismo que tem saudades dos tempos áureos da tortura. Dá uma vergonha pra gente. Agora sim nós vamos mostrar um ex-militar que é espião do Exército, confirma tortura e execuções no Exército. O nome dele é Valdemar Martins de Oliveira. Deu entrevista ao UOL e confirmou a morte de várias pessoas, inclusive de um casal, em que ele relata aqui em detalhes. Vamos ver essas imagens do portal UOL. Isso aconteceu porque você não quis participar ali da sessão de tortura? Não concordei nem um pouco com aquilo, eu achei uma covardia muito grande. E depois eles foram tirados de lá, já estavam quase apagados, já apanharam muito mesmo.
tomou choque, a menina tomou choque na vagina, no ânus, na boca, nos lábios, choque com um dispositivo que eles chamavam de pimentinha. É um telefone de campanha, com uma bateria forte, e roda-se uma manivela e sai um choque muito forte ali. E eles ficaram desparecidos ali. Aí foram postos um do lado do outro, no chão, e o Fred Perdigão disse, esses daí não servem mais para nada, não tem mais utilidade nenhuma. E sacou uma pistola, né, e atirou na cabeça de cada um. Deu um tiro na cabeça de cada um, ele executou os dois ali. E, Valdemar, para a gente encerrar aqui, te causa indignação ver eles negarem a tortura depois de tudo que você viveu e presenciou? Tudo, muita coisa para nós causa tortura, né, para o brasileiro em si. O brasileiro ele tem que se ficar realmente, sabe, ficar pensar de fato, né, nessa sede de poder que as pessoas têm e fazer de tudo, inclusive essas barbaridades aí, e não assumirem, né, o que foi feito. Hoje nós estamos vendo aqui uma coisa que talvez apareceria aí há muitos anos para frente, mas tem muita gente, lutadores aí, que querem mostrar a verdade, como o caso da Miriam Leitão e aquele professor que vem estudando esses casos do STM, entendeu? Mostrando para a população que realmente existiu documentalmente, como eu também tenho documentos para mostrar, que existiu, e existiu mesmo, sabe? Eu assisti, estou em perfeitas condições mentais para falar e para ir para qualquer foro devido para responder sobre o que eu estou falando aqui, e muitas outras coisas que precisam ser ditas. Documentalmente, isso aqui não é conversa, simplesmente, sabe? Sempre agir de uma forma legal, dentro da legalidade, e aquele que tiver qualquer dúvida, né, e vão falar muita bobagem por aí, vocês sabem, com esse negócio de fake news aí, mas eu não me assusto com isso, não. E aquele que quiser tirar, né, uma prova, e apresente as pessoas que eu citei nomes aqui, que tem muita gente viva, entendeu? Se precisar, falaremos outros, para que essas pessoas reconheçam através da documentação que tem e da verdade, né? A verdade, ela demora, mas vem, com certeza. Qual? Olha, gente, dá sim um nojo, não é? Eu lembro das palavras de Ulisses Guimarães. Nós devemos ter nojo, né, da ditadura militar e de tudo o que ocorreu. E crente que se diz seguidor de Cristo, que já pega na Bíblia para ler, deveria criar vergonha na cara de apoiar pessoas que apoiam esse tipo de coisa. Tortura é morte. Uma pessoa torturada diz aquilo que o torturador quer. Entrega, inclusive, pessoas inocentes que não tem nada a ver, porque a dor é enorme, a dor é intensa, não dá para resistir. E esses torturadores são cruéis. Toda tortura deve ser rechaçada pela igreja. Um dia, há muito tempo, quando eu ainda tinha uns 18 anos, eu sonhei, porque eu estava dentro da minha igreja, e eu via um grupo de pessoas entrando, gritando dentro da igreja, e levaram para o púlpito da igreja o próprio Satanás. Chega a me arrepia quando falo isso. E eu lembro que ele dançava em cima do púlpito. E as pessoas aplaudiam, e eu ficava olhando para os membros da igreja e dizendo, meu Deus, o que é isso? E o diabo dançando no púlpito. E as pessoas gritando e aplaudindo e falando em línguas. Quando eu lembro disso, eu fico triste de pensar que hoje o diabo está dançando e sendo aplaudido dentro da igreja. Como pastores que não tem nada a ver com Cristo estão blasfemando o nome de Jesus, levando Satanás para dentro da igreja. O diabo está dançando dentro da igreja e os membros aplaudindo. Acorda, povo. Sai dela, povo meu. Olha o que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus, olha o que vocês estão fazendo. Acorda, igreja. Quando vocês quiserem acordar, será tarde demais. Vocês estão levando o diabo para dentro da igreja. O Bolsonaro e o bolsonarismo representam, sabe, a imagem e semelhança de Satanás dentro da igreja. É a tortura, é a violência, é as armas, é o sangue, é o ódio. Tudo dentro de uma pessoa só. E eles estão ali dançando da cara de vocês. Eles não acreditam em nada disso, só querem dinheiro.
Eles seguem ao Deus Mamon, ao Deus Baal. Cuidado, pessoal, cuidado mesmo. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Um grande abraço para todos. Tchau, pessoal, a gente se fala mais tarde, todo mundo aqui novamente. Tchau, grande abraço para todo mundo.